Amém, pessoal? Quem está feliz? Glória a Deus, que bênção. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor para a gente poder iniciar aqui o momento da palavra. Queria pedir só para o pessoal que está em pé para sentar, tá bom? Não precisa ficar ninguém em pé. A gente já não vai pagar salário para ninguém de vigia aqui, de guarda. Senta aí todo mundo, senta. Vamos lá, obrigado, viu, Luiz? Essa água é potável? Tá bom, obrigado. Queridos, vamos lá. Vai ficar em pé só um jovem ali que, de forma generosa, vai estar fazendo uma cobertura aí também, filmando aí. Está nos abençoando hoje aí também, com o seu dom, o seu talento. Então, o resto pode sentar, tá bom? Vamos lá. E as meninas da mídia também, desculpa. Elas ficaram olhando com a cara desse tamanho para mim. O pessoal que vai para o passeio, vai para a excursão aí, no outro dia da vigília, ficou assustado com o pastor que assustou o pessoal, que a vigília vai ser até 7 horas. E o pessoal vai sair mais ou menos essa hora daqui. Então, não se assuste, calma. A gente combinei com o pastor, a gente vai fazer um pouco mais curtinho, porque vai 33 pessoas, é isso, Duda? 35 pessoas que vão fazer uma excursão aí. Vai no Gerês, é isso? Né? Vamos fazer uma caminhada. Se a Duda chamar você para essas coisas, você tem a minha bênção para dizer não. Porque a Duda inventa só rolê que você volta destruído de andar. Né? Ou água gelada. Aí eu colocar, gente, só água gelada e caminhadas longas. Então, pessoal, porque uma alma tratada tem que saber dizer sim e não? Porque 35 pessoas disseram sim para isso, me diga. É a Duda, Não, mas vai ser muito bom. A gente fez uma recentemente ali breve, pequenininho, há uns meses atrás, né? A gente fez lá como é que chama? Bossaco, não é isso? É lindo, lindo, linda a vista, vale muito a pena. Você não volta morrendo, dependendo da sua idade também, do seu corpo aí, como é que você está, né? Da questão física. Eu voltei botando os bofs para fora. Então, mas agora eu estou mais atleta, então agora vai ser melhor para mim. Mas então, pessoal, ó, se você participar da vigília, ir para esse passeio, se procura a Duda aí, ó. Levanta a mão assim, Duda, ó. Pronto. Não paga nada. Só o preço de andar bastante, tá bom? Propaganda ruim, né? Outra coisa, antes da gente começar. A Simone sentiu no coração de estar mobilizando pessoas para estar contribuindo, para a gente fazer uma oferta fora aquilo que a gente levanta aqui para a manutenção da casa. Então, a gente precisa melhorar o som, a acústica e o piso. E umas 35 coisas. Mas, a princípio, é o som, a acústica e o piso. E aí ela fez um envelope e colocou aqui, ela bem organizada, advogada, né? Advogada é um negócio organizado, né? Pessoal organizado. E disse, pastor, ó, dá um envelope para quem quer fazer uma oferta especificamente para isso. Então, se alguém aqui que não pegou, porque tem gente que não vai levantar a mão porque já pegou, quer dar uma oferta especificamente para essas 3 coisas, então a gente tem que fazer antes do despertar, irmão. Nós temos aí 11 dias para despertar, hein? Só um milagre de Deus usando a sua vida. Então, levante sua mão aí que a Simone vai deixar. Ó, a Andréa, isso é nepotismo, né? De casa já. Mais alguém? Ninguém? Ó, tem a Meire lá, a Meire. Olha, eu esqueci seu nome, meu irmão. Esqueci seu nome. Como é seu nome? William é uma benção, a família dele aí, preciosíssima. Aí tem a Meire lá também, tá bom? Nós estamos igual aquelas igrejas de campanha, né? Dando envelope para os outros. Mas desculpa, pessoal, é assim mesmo. A vida é assim, cheia de desafio. Nós ganhamos 25 cadeiras, já estão praticamente cheias aí, irmãos. Vocês perceberam que todo domingo a gente ganha cadeira, ó, toda vez que a gente coloca mais cadeira, fica cheio do mesmo jeito, está praticamente cheio. Então tem 170 cadeiras aqui, está cheio as cadeiras. Então vamos fazer assim, vamos comprar mais 20, vamos ver onde é que vai parar esse negócio. Vamos fazer assim, todo domingo a gente compra 20, aí vamos ver esse negócio enchendo. Amém, queridos? Eu sei que você já ficou de pé, já sentou 25 vezes aí, mas fique de pé mais uma vez, para a gente começar vamos startar aqui o negócio. Deixa eu pedir uma coisa a você. Fique atento com o que Deus vai falar hoje, tá bom?
bem atento. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos, de verdade. Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui já esse dia. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo hoje, já fez hoje aqui. O Senhor já cuidou aqui, já fez coisas grandes nesse lugar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre este lugar Tua presença, Tua graça, Tua unção. Um óleo fresco, Senhor. Um óleo fresco. Que hoje seja um marco, um ponto de partida para muitas pessoas neste lugar. Ou recomeço para muitas outras aqui. Pedimos, Deus, fala conosco na Tua palavra. Nós precisamos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Fala com o nosso coração. Amém. Pode sentar, querido. Fica aí, guarda o coração, não conversa. Você vai atrapalhar as outras pessoas estão na sua frente e atrás. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, por gentileza. Nós estamos aqui com a presença de muitos visitantes, como a Livinha falou, minha filha. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Que bom estar aqui, vocês estão aqui conosco. É tanta gente que fica visitando a gente que a gente não... Levanta sua mão assim para a gente conhecer você, ó. Bem aqui, ó. Ó, tem uns pastores aqui. É do Rio de Janeiro, pastor? Pastor, aqui que tem de Carioca e Fluminense aqui, só. Tá quase colonizando aqui o negócio. Ai. Tá aí, ó. Olha, tinha 10 mil pessoas em uma Slavec que eu fui, em 2013. 10 mil pessoas. Só se ouviu os carioca. Na hora que eu começava a pregar, e o carioca, fica aí, vai embora não, hein? Barulhento. Mas que bom. Cadê os demais? Levanta a mão de novo assim, ó. Pronto. A Tami e o Amauri, de casa, né? Chegaram, a gente está cancelando as passagens deles aí. A Tami e o Amauri são líderes da base mais profunda, irmão, a qual nós fazemos parte aqui, fazíamos parte lá com eles. Eles são líderes da base, estão aqui conosco. A Tami vai estar pregando semana que vem aqui. Ela vai pregar sobre a igreja de Filadélfia. Está sabendo agora? Não, né? Já tinha falado, né? Tinha falado já? Mais ou menos, né? Eles são bênção, irmão. Pessoal precioso demais, tá bom? E os demais amigos aí, tem até cearense aqui, rapaz, gente boa. Cearense, toda gente boa. Cearense é gente boa. Cearense, a portuguesa também. Rapaz, olha, nós estamos aqui, irmão, recebendo pessoas de nacionalidades diferentes. Hoje o angolano não veio, né? A gente está muito contente com isso. Esses dias, um rapaz, eu não vou citar aqui para não expor a pessoa, talvez a pessoa não quer. Ontem eu estava, antes de ontem, né? Estava levando o Amauri e a Tami lá em Aveiro, e um português aqui, congrega conosco aqui, chegou para mim, um garoto, disse, pastor, podemos fazer isso? Cara, com uma cabeça, uma dinâmica maravilhosa. Quando eu olhei para ele, eu disse, cara, eu preciso de você. Você vai fazer parte da minha equipe. Porque você, cara, assim, pensou na questão da transmissão, pensou em vários aspectos que a gente pode melhorar. Um site, eu disse, é você, estava orando por você, você chegou. A Larissa já quer fazer isso, agora já tem uma equipe, vamos montar uma equipe aqui, irmão, abençoado. Amém? Deus é muito bom conosco. Abriu aí em Apocalipse capítulo 3? Amém? Vocês estão aqui não, né? Amém, pessoal? Voltaram, fica aqui, não vai embora não, só. Vamos lá, diz assim, ó, capítulo 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim,
o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, para você que está ouvindo pela primeira vez essas cartas aqui, ou que chegou hoje, está nos visitando, nós estamos numa série de mensagens aqui sobre as cartas do Apocalipse, as cartas das 7 igrejas da Ásia. A gente já contextualizou aqui, reforçou, fizemos todo o plano de fundo aqui do contexto de Apocalipse, o contexto histórico da carta em si e também da sua época. Especificamente, tem umas características em Sardes, com certeza, que não tem Tiatira, que não tem Laodiceia, que não tem Éfeso, e entre outras, que a gente está ouvindo aqui de Pérgamo. Tem algumas peculiaridades, a gente vai entender sobre isso aqui hoje. Porém, nós precisamos entender, né, e compreender que essas 3 cartas, apesar das cidades estarem perto, né, cada uma perto da outra, a gente tem que saber também que existia problemas diversificados, cada igreja. E a gente já falou aqui, já enfatizou, né, as outras cartas, a ênfase que a gente deu no sistema igreja, no corpo da igreja em si. Só que orando esses dias e preparando toda essa palavra, ruminando esse texto, Deus falou algo muito peculiar no meu coração, muito particular para mim, especificamente. Me trouxe uma pequena e calorosa exortação acerca de alguns princípios incutidos nessa carta. E também disse para mim, eu já tinha visto quando eu estudei, que fiz um método indutivo em Apocalipse, a gente já tinha percebido isso. Porém, nunca, nas outras cartas, a gente não falou sobre isso. Mas essas cartas também têm uma particularidade, tem uma coisa bem peculiar para elas, que elas não somente, elas são atemporais no que diz respeito à aplicação delas. A interpretação não, porque ela é para o ouvinte original. Alguém que estava na época tinha que ouvir, o problema estava acontecendo naquele momento. Mas, para quem está atento e ela está lendo e meditando na palavra, sabe que ela também se aplica à nossa vida. A gente pode fazer a leitura do corpo da igreja, olhar e identificar uma igreja que está perdendo o primeiro amor, como de Éfeso, né? Características de uma igreja como Tiatira, esquemas de Jezabel, tudo essas coisas, a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, tudo isso a gente pode perceber. Só que se a gente não aplicar, e a gente ensina isso no método indutivo, se você fizer uma boa leitura, uma boa observação, você vai fazer uma boa interpretação. Se você fizer uma boa interpretação do texto, você vai fazer uma boa aplicação. Então a gente pode aqui se deleitar nas histórias, no pano de fundo, nos contextos, que é riquíssimo o contexto da Ásia, do Evangelho no primeiro século, do que aconteceu com essa igreja. Podemos sair daqui com a nossa cabeça cheia de informações importantes. Porém, entretanto, se a gente também não ter uma disposição de identificar a nossa vida como a igreja de Sardes e tentar observar que algumas coisas estão relacionadas à nossa pessoa, à nossa casa, nós vamos sair daqui vazio, cheio de informação, como a gente costuma dizer aqui, teólogo de mente e ateu de prática. Então precisamos entender que essa carta ela tem princípios importantes e precisamos fazer uma autoanálise, fazer uma aplicação pessoal e ver até que ponto essa carta está encaixando com a minha história de vida ou com a minha situação atual. Todo mundo está entendendo aqui? Diga amém. Pronto, o pessoal daqui não entendeu ainda. Vocês estão entendendo? Tá. Eu vou rapidamente contextualizar e ver alguns pontos importantes para que o texto possa saltar. A gente coloca assim um pano de fundo para que a mensagem ela possa ter um significado mais preciso. Quando a gente olhou Éfeso, a gente viu a localização dela, o contexto religioso de Éfeso. Quando você vai ver Laodiceia, qualquer outra carta, você vê o contexto ao qual ela vivia. Sardes não era diferente. Para você ter ideia, Sardes, irmão, é onde foi produzido pela primeira vez, há quem diga, pela primeira vez, as moedas de ouro e de prata. Então a riqueza de Sardes era gigante, grande, glamurosa. A cidade era linda e muito protegida também. Ela achava que nunca ia ser tomada por assalto. Por quê? Porque ela ficava numa posição privilegiada como Pérgamo, a gente falou aqui, que Pérgamo quer dizer cidade alta, né? Mas Sardes também tinha uma posição geográfica privilegiada. Por isso ela avistava
o contra-ataque antes, né, o ataque contra a sua cidade. Então, ele já conseguiu se prevenir, se preparar para contra-atacar e vencer. Então, por isso, eles começaram a relaxar. E antes de Cristo, em 546 antes de Cristo, o grande rei Ciro, né, que a gente conhece, o Ciro, ele foi e invadiu essa cidade. E também em 214 antes de Cristo, o rei Antíoco III, o Grande, também invadiu essa cidade. Sabe por quê? Porque eles estavam tão seguros de que a cidade era protegida, que eles não ia acontecer nada contra a vida deles. Que ninguém ia arriscar invadir aquela cidade. E a história diz, irmão, há uma história, né? Que eles estavam relaxados, os guardas. Por isso que Jesus usa justamente essa expressão para falar para eles que vai vir como um ladrão. E eles entenderam na hora. Quando for a igreja de Laodiceia, você vai entender quando Jesus diz assim, a água doce, a água fria e a água quente. E a água morna, você vai entender justamente por causa do contexto. Então, toda a questão do colírio nos olhos, toda a observação aqui está relacionada à sua posição geográfica, ao estado da igreja pessoal, e eu preciso entender para que eu possa aplicar na minha vida. Então, Sardes era uma cidade rica, luxuosa, a questão religiosa dela, o templo, os deuses, você viu já nas outras cartas, especialmente dedicados a Cibele e Artêmia, ou seja, o luxo e a ganância, o materialismo e a decadência moral tomava conta dessas cidades. Então, era uma cidade, irmão, que as pessoas eram gananciosas, materialistas e também luxuosas. Também a luxúria, a sua sexualidade. Toda vez que houver idolatria extrema, irmão, ou idolatria, você vai ver que a sexualidade, a manipulação vai estar relacionado. Isso aí é um fato. Não precisa nem você ser expert na área da libertação para você entender que a idolatria ela é uma porta de entrada justamente para a manipulação e para a sexualidade. Então, todo o ambiente que tem isso aí, a ênfase é acrescentada, é dada nisso aí, pode ter certeza que vai ter o efeito, o impacto. Então, escute uma coisa, fique atento a uma questão aqui. Olha onde nós estamos inseridos, qual o contexto nós estamos vivendo hoje. Até evangélico mesmo. O número de mensagens de pessoas que estão levando a gente para uma vida de materialismo e de luxúria também. Com luxúria por quê? Por causa da passividade, permitindo que as pessoas vivam a vida de qualquer jeito e façam o que quer fazer. Venha, Jesus vai te perdoar, Ele te ama. É claro, é fato, Ele nos perdoa. Mas Ele não é passivo diante da nossa situação. E essas cartas revelam justamente isso. Revela as 7 cartas, o domínio, a soberania de Cristo, dizendo que Ele tem um domínio sobre tudo. E nós vamos já ver aqui esses detalhes. Mostra que Ele não é passivo, que Ele veio julgar a sua igreja. Ele vai falar da sua noiva aqui, vai falar sobre vestes, sabe por quê? Porque as vestes da noiva, como diz Apocalipse 19:6, é as obras de justiça da igreja. A gente acha, irmãos, porque não fizemos nada, e é o que aconteceu justamente em Sardes, e a gente vai ver detalhe por detalhe, que a gente pode viver a vida de qualquer jeito, e se a gente cometer um erro, e não cair um raio sobre a nossa cabeça, então a gente julga que Deus perdoou. E passou aquele delito. Só que tem um problema. Eu falei isso ontem na igreja que eu fui ministrar aqui em Águeda, que o problema que a gente tem é que muitas vezes a gente não entende que o processo da morte espiritual, a morte espiritual, ela é um processo. Às vezes é um ato de pecado, mas todo mundo sabe aqui que ninguém peca de um dia para a noite, irmão, ou de uma hora para outra. Isso já vem sendo alimentado dentro do coração. Jesus já falava, irmão, que o ato é só o final, a intenção é o começo, é o processo do pecado, a intenção do coração. Por isso quando ele fala um sermão do monte, ele vai na intenção do coração. Queridos, nós vamos ver nessa carta e nas demais, um Deus que também vem julgar e vem alinhar a sua igreja. Alguns estudiosos, quando falam de Sardes, eles falam sobre avivamento ou sepultamento. Escolha o que você quer viver. Você quer ser restaurado, completamente restaurar sua vida espiritual, ou você quer sepultar ela definitivamente e não ter mais uma opção e não ter mais força para sair deste lugar?
Porque simbolicamente falando, irmão, para a gente poder entender, é como se você colocasse pesos dentro de cima de você todos os dias. Cada pecado, e cada vez que você vai ficando com este pecado, vai acumulando este peso, e você não consegue se libertar dele. E esse fardo vai se tornando pecado. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar, mas tem que ter uma disposição do nosso coração também para isso. Amém? Vamos lá. Cidade luxuosa, idólatra, feiticeira, cheia de gente de mandinga, feitiçaria. E é um problema que a gente tem, viu, irmão? Tem muita gente que converte a Jesus, adora Jesus, ainda continua fazendo coisinhas, colocando sua fé em mentiras espirituais, amarrando coisa, benzendo outras. Ainda não largou a vida passada, só pode entregar a vida para Jesus completamente e viver plenamente nele, se você se despojar do velho homem, das velhas práticas, abandona tudo isso e serve só Jesus, o soberano. Amém? Isso não é uma mensagem vazia, não. Vamos lá, queridos. Escreva ao anjo da igreja em Sardes. A gente já falou sobre isso, sobre o anjo da igreja e o que significa. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Opa! 7 Espíritos? Como assim? Não é um Espírito Santo? Em algumas traduções ajuda a gente porque está em minúsculo aí. Isso fala da plenitude do Espírito. Como diz em Isaías capítulo 11, versículo 2 em diante. Falando do Espírito de Deus, dos 7 características da plenitude do Espírito de Deus. E é justamente para essa carta que ele faz isso. E eu me pergunto, por que ele fala sobre isso? Porque cada carta, ele se apresenta de uma forma diferente. Aqui está aquele que tem os olhos como chama de fogo. A outra diz aquele que tem uma espada, como a gente viu em Pérgamo. A espada afiada de 2 gumes. Nós vamos vendo cada característica baseado no problema também da igreja. E ele diz, aqui está aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, aquele que tem a plenitude de Deus. E que espírito é? O Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor na presença e de julgar na presença de Deus. Essa é a plenitude do Espírito. E é o Espírito que quer dominar a nossa vida também. Que quer governar a sua igreja também. É o Espírito que traz temor sobre a igreja. Temor no nosso coração. E sabe o que é o temor? De uma forma clara para você poder entender. É você saber que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Eu costumo dar um exemplo aqui, irmão. Já falei algumas vezes sobre isso aqui. Sobre uma cadeira. Para a gente poder entender o que é temor. Tem pessoas que caminham com Jesus, apresentaram a sua vida para Deus, estão servindo, até servindo na igreja, mas não entendem os rudimentos da fé, não conhecem os princípios da fé, irmão. Vive a vida todinha, mas se você perguntar para a pessoa explicar a sua fé, ela não sabe explicar. Nem porque é salva ela sabe explicar. Tem 4 princípios importantes que norteiam a nossa vida e tem que nortear para a gente viver na presença de Deus. Se Sardes tivesse isso, estaria vigilante, vigiando. O primeiro deles é justiça, juízo, amor e invisibilidade. Se eu conhecer esses 4 princípios importantes da fé cristã, eu vou viver uma vida santa e reta diante de Deus. Se eu viver isso aqui plenamente. Porque se eu tirar uma perna dessa cadeira, o que é que vai acontecer? Ela vai tombar. Se eu entender tudo que eu nortear, se eu nortear a minha vida, a obedecer esses 4 princípios, com certeza eu vou prosperar nelas. Eu vou explicar para você. Por exemplo, alguém que faz alguma bobagem no seu telemóvel, olha e vê o que não deve, clica onde não deve. Será que essa pessoa consegue entender o que é justiça, o que é certo? Não. Será que essa pessoa está medindo as consequências? Será que ela entende o que é juízo? Não. Porque se entendesse, sabia que o salário do pecado é a morte. E a quebra do princípio é o julgamento. Será que essa pessoa entende realmente o que é amor? Não. Por quê? Porque o amor, irmão, quem ama a Deus aborrece ao pecado.
E será que essa pessoa entende o que é invisibilidade? Também não. Porque a pessoa esconde até do cônjuge, irmão, assim, ó. Mas de Deus não consegue. São pessoas que verbalmente desconhecem a Deus, irmão, mas não têm entendimento de quem Ele é, do caráter dele, da pessoa dele. Sardes vivia dessa forma, ignorando os princípios fundamentais de amor, de justiça, de juízo e de invisibilidade. E sabe o que é que ele diz? Eu estou no meio de vocês, ele está dizendo. Eu estou vendo a vida de vocês, religiosa. Ele vai fazer afirmações aqui, irmão, contundentes, vai fazer afirmações aqui assustadoras. Imagina Deus chegando para mim e para você hoje e dizendo assim: ei, eu vi o que você fez. Eu vi o que você falou, hein? Eu vi o que você escondeu aí. Não, quem acusa é o diabo. E quem julga? Meu problema não é nem com o acusador, irmão, é com o julgamento. Porque a sentença vem dele. E ele é o justo juiz. Não é passivo, ele julga com equidade. Dentro dos seus princípios. Mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Porque eu sirvo a Deus, não é aos homens. O que falta no nosso coração é o temor da presença. Tem pessoas que fazem afirmação assim, ó. Quer ver o culto ficar pentecostal? Ele diga assim, ó: Deus está aqui. Oh, meus irmãos, é uns 25 glória aqui na hora. Ô glória, amém, é de Deus. Para alguns aqui, eu acho que deveria ser um momento, um sinal ou um aviso. Deus está aqui, hein? Ei, Deus está aqui, hein? Poderia ser, ô glória, mas também pode ser, verdade? Sério? É. Está na tua casa também. Lá no teu quarto, debaixo da coberta, Ele está lá também. Dentro do teu carro, Ele está lá também. No teu trabalho, Ele está lá também. Cadê os glória, irmão? Sardes não entendeu isso. Pregava isso, cantava isso, mas não entendia. Longe da gente, irmão, viver essa fé, sem entendimento, analfabeto biblicamente, sem compreensão clara da fé cristã, sem entender o que é Deus. A pessoa serve. O que é a salvação, irmão? O que é a salvação? O que é? João 17, salvação é, 2 pontos. Conhecer a Deus, irmão. Você se envolve com a igreja, canta na igreja, faz alguma coisa na igreja, vem para a fé cristã, é batizado nas águas, mas não quer conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus, irmão. Tem que voltar para este lugar aqui, ó, no livro que Ele deixou. O relacionamento íntimo com Ele. Não adianta você ficar vindo domingo a domingo. Sabe o que aconteceu com Sardes? Sardes foi esfriando por causa do temor que acabou dentro dela, do coração. Sabe o que aconteceu com Sardes? Sardes foi esfriando, porque Deus disse para ele: olha, vocês têm aparência de espiritualidade. Tens nome de que vive e está morto. Tens nome de... Quem dá esse nome? Quem que deu esse nome que está vivo? As pessoas. A reputação. Você tem nome de que é crente, de que converteu a Jesus, de que serve a Jesus. Tem nome disso. Mas não quer dizer que é uma verdade. Porque se eu chegar 25 vezes lá no espelho e dizer para mim que eu sou bonito, isso não quer dizer que eu sou bonito. Só quem dizia isso era minha mãe, que já não está mais conosco, e minha esposa, e as minhas filhas. Meu público, a apreciação da minha beleza é bem pequeno. Tens nome de que é, mas não quer dizer que você é. Ou seja, você vive de aparência. Você até parece que converteu. Você mudou algumas coisas, hein? Eu vi que você deixou de fazer algumas coisas. Irmãos, tem gente que até muda a playlist, mas não muda o coração adorador. Não vira um adorador.
muda a playlist, mas não vira um adorador. Aprendeu a ser um cantor, ou ouvir música gospel, música cristã. A aparência é um problema. Por quê? Porque a gente sempre está querendo mostrar alguma coisa, principalmente depois do advento dessas redes sociais, de umas décadas para cá, que vem se proliferando cada vez mais e dominando nosso dia a dia, nossa mão. Eu acho que daqui a pouco vai fazer uma adaptação aqui, um implante já na mão, para colocar aqui, o encaixe não vai ser mais nem naquela borrachinha que fica atrás, vai ser o encaixe na mão mesmo, no couro, na pele aqui, para a pessoa já adaptar, já ficar com o celular para não cair. E levando em consideração isso, toda hora a gente está tirando uma foto, e essas fotos não são verdades. A gente está vendo essas fotos, esses vídeos, e eles são só um flash, é um segundo. São milésimos ali. Não reflete a vida que aquela pessoa tem. Ela pode estar na praia agora, tirou uma foto sorrindo. Não quer dizer que ela está feliz. Porque tem aparência de feliz. Ela pode dizer, pegar um carro, adesivar ou colocar, postar no Instagram e dizer, Deus é bom, Deus me deu. Mas só Deus sabe também quantas parcelas, até Jesus voltar, que ele comprou esse negócio, vai pagar esse negócio, vai sufocar tudo para viver esse sonho aí americano. Sufoca por causa da aparência. Não é proibido você prosperar, você ficar rico. De maneira alguma. Se não quiser, você manda para mim que eu quero, uai. Pastor, você tem problema com dinheiro? De maneira alguma. A gente gasta tudo aqui. A gente acha bom ter. Quanto mais tem, a gente gasta com pessoas, cuidando de pessoas, investindo em pessoas, alimentando pessoas. Agora tem pessoas que trabalham para isso, vivem para isso, irmão. Sabe o que é isso? Tombo. Perdeu o princípio. Perdeu a motivação correta. Tem a aparência. E nós temos que ter cuidado com a igreja, hein, irmão, também. Que a gente pode se vestir como, ter um bom culto, uma boa reputação, reuniões frequentes, estrutura funcional, reconhecimento externo. E mesmo assim não ter a presença. Tem vários pastores aqui nessa igreja, espalhado aqui. Fora os que vêm aqui, visitam, não diz que é pastor e sai, assim, ó. Mas tem uns aqui, tem visitante, pastor, tem pastor que congrega aqui, tem pastor que está chegando. Pastor. Quem é pastor aí, irmão? Consagrado, já foi. Consagrado a pastor, levanta a mão aí. Olha aí, ó. Tem mais pastor do que gente, irmão. Olha aí, tanto de pastor aí. E eles sabem o que eu estou dizendo. Eles sabem que tem igrejas que a gente vai, pastor, que é uma guerra para pregar. Uma batalha. Tem lugares que a gente vai, irmão, a gente não sente, a gente fica com medo de estar julgando o lugar, as pessoas do lugar. Mas não, é o estilo de vida, a confusão que já entrou no meio, a fofoca, a mentira, a luxúria, a sexualidade, a passividade diante dos pecados do púlpito, as grandes coisas, problemas acontecendo, e deixa acontecer, deixa passar. Deus vai perdoar e amar, e os pecados vão aumentando, irmão, e você sente guerra. Eu já entrei em lugares, não estou dizendo que aqui é melhor do que nenhum lugar, pelo contrário, nós precisamos melhorar um bocado aqui, mas já entrei em lugares que eu entrei, irmão, saí pior do que eu entrei. Por quê? Guerra, ambiente de guerra. Ambiente que falta temor, santidade, pureza, quebrantamento, humildade. Se nós não submeter aqui, irmão, a igreja está crescendo, olha aí, quanto mais pessoas, se a gente começar a ficar dizendo, nós somos a maior igreja, irmão, ele sai daqui, aí deixa a gente fazer nosso clube gospel aqui. Ele não gosta disso não, ele gosta que a gente diga, Senhor, como é que faz agora o próximo passo? A gente não sabe não. Qual é o próximo passo? Não é porque em meados de 90, a gente já fazia isso, os saudosistas, meu filho. Então, aqui nós temos uma equipe que faz curso, que dá curso de plantação de igreja. Mas qual é o melhor curso que a gente dá de plantação de igreja? Sabe o que a gente dá? Para o pastor, você quer plantar uma igreja? Quer. Aprenda a passar horas no seu quarto, você que é pastor. Líder, aprenda a ouvir o coração de Deus, você e sua equipe, porque se não for assim, ninguém faz nada, só na presença e dependendo dele. Esse negócio não, eu já plantei 10 igrejas, e o Kiko?
E o que é que eu tenho a ver com isso, uai? Isso quer dizer o quê? Tem gente que saiu daqui ofendido comigo que eu falei isso aqui. E eu falo isso direto. E uma pessoa tomou no coração, uma pessoa que eu gostava. Vim aqui visitar 2 vezes, tomou no coração, um irmão preciosíssimo. Não era para estar assistindo você, te assistindo um dia. Para você não, lindo. Não é para você não, amado. Mas tem gente que sai ofendido que a gente fala aqui. Porque tem gente que chega aqui com carteirada. Eu fiz isso na igreja, meu filho não quer saber não. Não quer saber o que você fez não. Quer saber que você está ouvindo de Deus agora. Como é que está seu casamento? Sua vida em santidade. Eu quero lá saber o que você fez, uai. Apresente para ele os seus frutos. Para a igreja o seu caráter. Ah, mas é porque eu já preguei, eu já não sei o quê. Eu quero, não quer saber disso não, amado. Quer saber como é que você está agora, como é que está seu casamento, sua vida, se é bom pai, se é bom marido, se é um bom funcionário, se é um bom patrão. Então pronto, agora pronto. Você tem moral, toma o microfone, você é melhor do que eu. Agora vem com o negócio aqui de, é porque lá no meu ministério, ai meu Deus, que canseira, irmão. Que canseira. Tem gente que se afirma ainda com a aparência de ministério, de atividades, de projeto, de coisa. Meu filho já passou, fez quando? Ah, eu fiz já faz 5 anos, acabou, já passou, está lá? Já passou, amado, novo tempo, começou de novo, agora é outra coisa. Irmão, eu vou dizer qual é o know-how que a gente ganha na obra de Deus. A gente ganha experiência, é um fato. Mas a gente, irmãos, quer silenciar principado e potestade? Você pode sair gritando aqui, derramando meio litro de óleo lá de Jerusalém, não vai adiantar de nada. Quer realmente silenciar principado e potestade dessa nação? Caráter. Quando tu abrir a boca, ele vai dizer, ó, pode falar com ele não, porque ele é de lá. Ele anda alinhadinho com o de lá. Deixa ele ficar quietinho. Você pode ficar aqui, em nome de Jesus, está repreendido, está amarrado. Muda nada, irmão. Se você não for uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, ele não está nem o principal, fala assim, está falando aqui comigo? Você é um doido, um maluco. Queridos, o que dá autoridade a gente é vida santa, e Jesus quer nos dar essa vida santa. Amém? Não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Hadouken. Mas ele está fazendo para ti, não é íntegra, não tem integridade. Mas estou cantando para ti, estou pregando, estou dando dinheiro para ti. Não quero, não está bom, não estou gostando. Não acho íntegro, não tem integridade, não é inteiro. É poluído isso aí, é corrompido. Você faz por fazer. Não tem me agradado, ele está dizendo. Mesmo que ninguém perceba, irmão, isso não tem valor diante de Deus. Irmãos, tomem cuidado. É um alerta. Um alerta. Cuidado com obras de palha. Cuidado com obras de palha. A gente está fazendo um bocado de coisa, muita coisa em movimento, e faz uma coisa, e às vezes isso não é nada. Porque a gente não está obedecendo a palavra que Deus nos deu. Tem gente aqui, que já chegou aqui para mim e disse, pastor, eu quero ficar nos bastidores. Meu filho, você tem que fazer, você não quer nada. Eu estava dizendo para a Mauri ontem, a Mauri dizendo, vou embora tal dia. Aí eu disse, não vai não, Mauri, quem manda é Jesus e tudo, já tem a tua vida dele, não tem esse negócio não. Tu vai quando Jesus mandar. Para com esse negócio de dizer que vai embora qual dia. Jesus mandar tu embora antes, tu vai. Mandar embora depois, vai. Aí ele fica só rindo de mim, das minhas coisas, né? Mas tem gente que não entende mesmo isso, irmão. Perdeu o temor da presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. Nós, irmãos, não vem com esse negócio de discurso de humildade aqui para mim, não. Pastor, eu quero só limpar. Tá bom, também é bom, ajuda. Mas você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Acabou. Ser integral naquilo que Deus chamou você para fazer. Fazer o que Deus quer com você. É isso que você tem que obedecer. Não inventa a roda, não vem com essa falsa humildade. Eu engano você, a mim não. Mas eu entendo que você está sendo sincero. Só não comigo. Vamos lá. Próximo, diz assim, lembre-te, portanto, do que tem recebido e ouvido. Queridos, olhe para cá. Uma das coisas que eu acho mais lindas em Deus é que Deus manda a gente lembrar.
Lembra de Apocalipse? Diz, ó, lembra-te de onde foi cair. Caiu em si. Lembra de onde você caiu. Aonde, irmãos, lembra do que você tem recebido e ouvido. O que é que Deus falou com você? Você está nos visitando aqui, está conhecendo o Evangelho ainda, está se adaptando com essa linguagem. Você que ainda está conhecendo Jesus, está começando a sua jornada com Jesus. Você já ouviu algo no seu coração nessa palavra? Algo que mexeu com você? Isso é o que Deus está falando com você. Quando você lê a palavra de Deus, você sente sendo conduzido pelo Espírito a mudar o seu comportamento. Isso é Deus falando com você. Você sente vontade de pedir perdão quando lê alguma coisa, escuta alguma coisa de Deus? Deus falando com você também. Comunicando de uma forma que você consegue compreender. Isso é Deus falando com você. Deus vai mandar você pecar. Não vai mandar você não perdoar. Não vai fazer isso. Amém? Então lembre. E outra coisa, guarde, ele diz, ó, guarde, ou seja, obedeça. Queridos, obedecer pela metade. Vou dar um exemplo para você entender. Metade de uma mentira é o quê? Completa. Obedecer murmurando é desobedecer. Eu vi um vídeo hoje de uma irmã, de uma mulher, o cara perguntou para ele, você gosta desse país? Não é de Portugal, é outro país aqui, outro país. Ela disse, detesto. Faz quanto tempo você está aqui? 7 anos. Não vejo a hora de ir embora. Aí eu olhei para aquilo. Aí eu disse, rapaz, ainda bem que eu não estava perto. Porque se eu tivesse, eu disse, está indo tarde. Está indo tarde, pode ir. Obedecer murmurando é desobedecer. Tem gente que passa o tempo de praguejando o lugar. Estou nesse trabalho por obediência. Estou nessa igreja por obediência. Estou nessa nação por obediência, com a boca. Isso é desobediência, isso é murmuração. Deus não prospera, por isso que nada gira para você. Por isso que nada vira. Porque murmura demais, reclama demais, pragueja demais. A boca que era para abençoar está amaldiçoando. Água salgada, água amarga. Não sai água doce aí. Semeia a palavra, vai colher isso aí, meu irmão. Plantação, palavra é plantação. Ações são plantações. Aquele de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Tudo aquilo que o homem semeia, certamente colherá. Você só semeia em corrupção, quer colher o quê? Abençoe o lugar que você está. Guarde, obedeça. Eu estou aqui em obediência, por amor. Quando alguém chegava para mim, deixa bonito nesse negócio aí, cara, me ajuda aí. Que as daqui deixou com a cara toda torta. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, chegava na base missionária, estou em missões em obediência, não gosto muito. E eu, vai embora agora, irmão. Vai lá em nome de Jesus, vai ser melhor para você. Faça o que te faz feliz lá. Porque você não entende o que é propósito e vida crucificada. Estou fazendo a vontade de Deus, mas não estou me agradando. Então você está em desobediência. Porque a vontade de Deus é que você e ele sejam um. Então se você não pensa e sente como ele pensa, então é desobediência. Tem que ver como Deus vê as coisas. Ele diz, guarda, obedece. O terceiro imperativo que ele dá é arrepende-te. Arrepende-te. Irmão, Deus está dando oportunidade para nós hoje aqui. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão esfriando espiritualmente e não estão percebendo. Sardes esfriou espiritualmente e não percebeu. Sabe como é que acontece? E eu não quero falar de frequência de culto. Por exemplo, tinha reunião aqui, quinta-feira, teve família aqui e disse, pastor, queria passear. Vai passear, cara. Você ficar em casa, vai. A gente não força, não aperta, não julga ninguém, não exclui ninguém, porque a pessoa não pode estar aqui com a gente. Mas deixa uma coisa para você. Cuidado, irmão. Cuidado com os pequenos negócios que você faz, tirando o que é de Deus para substituir por outra coisa. Vai por mim. Esses contratos às vezes se dá mal. Não paga muito bem, não. Não vou orar hoje, não. Vou orar só amanhã. Mais tarde eu oro. Quando eu falo isso, irmão, quando no outro dia eu disse, Senhor, não orei. Me perdoa. Ah, não vou ler hoje não, mais tarde eu vou ler, eu leio. Quando eu chegar eu leio, já acordei atrasado. Você vai negociando pequenas coisas. E você não vai percebendo. Vamos para o culto hoje? Estou cansado, também estou cansado.
Vamos hoje não. Domingo que vem a gente vai. Aí a gente vai estar melhor, né? Lembra de Faraó? Faraó, quando o povo de Israel queria sair do Egito para adorar a Deus lá no deserto, Faraó disse assim: esse povo está ocioso, dobra a carga deles. Dobra a carga que acaba esse negócio de querer adorar em algum lugar. É porque eles ficam cansados. Cansado não consegue fazer o que tem que fazer. Então, em vez de dar a palha para eles, agora você dá mais a palha para eles, não. Deixa eles escolher a palha também. Então, dobra a carga. Faraó gosta de dobrar a carga. É bom, tira você da adoração. Aí você vai negociando pequenas coisas. Contou uma mentira. Ah, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe, né? Só uma mentirinha. Uma mentirinha branca. Não tem branca em mentirinha. Mentirinha é do demônio. O pai da mentira, João 8,44, é o diabo. Então, mentiu, é filiação trocada. É paternidade diferente. Não tem mentirinha. É mentira. Não negocie pequenas coisas. Daqui a pouco está sendo dominado, escravizado por isso, não sabe. Não negocie. A gente vai negociando pequenas coisas, irmãos. Depois que a gente vai ver, já morremos espiritualmente. Gradativamente vai morrendo. A morte espiritual é assim. Você fala o que não deve, faz o que não deve, e não faz o que deveria fazer. É por isso que vai morrendo. Quando percebe, já não consegue mais orar, se ajoelha. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso pastoreando aqui. Às vezes passa um dia, 2 dias, aquela correria, atendo pessoas, o pessoal sabe como que é. Aí eu fiz um acordo com Deus: Senhor, vamos fazer uma aliança nós dois? Porque o Senhor sempre que faz aliança com a gente. Mas eu vou cair na presunção de colocar minha vida aqui diante de Ti agora e dizer: Senhor, eu não posso mais viver um dia da minha vida sem estar na Tua presença. Porque para voltar é difícil, irmão. Rapaz, você passa uns dias sem orar, quando você vai orar de novo, você não sabe nem para onde começa. Olha no relógio, passa 7 minutos, você pensa que passou 1 hora. Não tem mais o que falar. Mas tem dia. Mas da mesma forma que a morte espiritual é gradativa, a vida e a plenitude também é assim. Você vai orando um dia, lendo outro dia, jejuando outro dia, adorando outro dia. Irmão, vai chegar um dia que você não consegue mais viver sem aquilo. Um pouquinho menos do que aquilo, você começa a sofrer. Senhor, que saudade da Tua presença. Que saudade de estar contigo. Ontem eu ia pregar não quero arrotar aqui santidade para vocês, eu preciso melhorar muito ainda. Mas ontem à tarde, ontem eu ia pregar ontem à noite, aí à tarde, amanhã aquele negócio, as distrações. Aí quando foi à tarde, eu tranquei assim a sala, que a nossa sala é dividida. Peguei o teclado lá, comecei a tocar e cantar, e eu canto ruim, irmão. Nem parabéns eu canto no tom. Mas só tinha eu mesmo e Jesus ali. Minha esposa estava lendo no quarto, lá no quarto, nosso quarto. Minhas filhas tinham saído. E eu fiquei lá na presença dele, orando, cantando uma canção. Depois fui para o chão, aí Deus falou para ele, falei para Deus: Senhor, queria tanto ficar só aqui, na tua presença, te amar, me deleitar. Como é ruim a gente não participar disso, viver assim com Deus, irmão. Passar um momento de sentar, relaxar, sabe? Aqui, ó. Quero só te ouvir, Senhor. Não tem nada para pedir hoje. Queria sentir tua presença, estar aqui contigo. Te amo demais, Jesus. Aí a vida começa a voltar para você, sabe? As direções, as decisões precisam ser tomadas. O mapa, o projeto, tudo aqui, ó, sentadinho. Ou de joelho. Eu sou mais religioso, eu gosto de joelho. Eu fico de joelho. Foi provado já cientificamente, viu? Cientificamente. Alguns aqui já conhecem esse vídeo, não conhecem o vídeo? Que quando você fica de joelho, o neurocientista falou isso aqui. Você fica de joelho e coloca as mãos assim para orar, ó. O seu córtex frontal, você consegue discernir algumas coisas e tomar decisões. Olha a coincidência disso, irmão. Olha a coincidência. Você fica aqui, ó. Sabe o que Deus está falando para nós hoje aqui? Dá para voltar ainda, viu?
Dá para recomeçar se você quiser. É só se arrepender desse estilo de vida que você está levando aí. É só se arrepender de tudo que você está fazendo, das murmurações, dos pecados, pecadinhos, pecadões. Todos eles. Todos eles. Dá tempo ainda. Só se arrepender. Ele diz assim, olha, tens contudo em Sardes um pouco de pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, tinha uma remanescente lá. E às vezes na sua família tem um ainda que não se dobrou. E até mesmo na sua própria vida tem algumas coisas que você ainda faz. Pelo menos, ó, por exemplo, você está aqui hoje. É um bom sinal de que ainda você quer vida espiritual. Sabe que é um bom sinal você estar aqui hoje? Quem aqui, não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui não passou uma luta, não pensou duas vezes antes de vir hoje? Ai, será que é para mim hoje? Será que estou tão cansado hoje? Eu vou assistir aqui de casa. Vou relaxar no meu sofá. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É diferente. É diferente. Porque se não fosse eu fazer uma igreja online. Era muito mais barato. Já tinha todo o recurso que eu precisava para fazer isso. Ajuntamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, estavam todos no mesmo lugar reunidos, quando o Espírito desceu sobre eles. Deus quer fazer algo. A disposição de sair de casa já é uma disposição de dizer assim, eu quero mudança da minha vida. Eu quero mudar a minha história, eu quero viver diferente. Agora, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, não levando para o misticismo brutal aí, que talvez você não compreenda, mas deixa eu te explicar uma coisa. Sabia que houve uma batalha espiritual para que você estivesse hoje aqui? Sabe o que a gente fez antes de você chegar aqui? Se você chegou na hora ou depois, nós estávamos aqui. Desde que hora tem pessoas aqui orando hoje aqui? 7 da manhã. Para que vocês pudessem sair de casa. A gente ora assim, Senhor, que esse irmão tenha força, que ele tenha vida espiritual, que ele venha receber vida. Só que, meu querido, você chegou até aqui. A partir de agora você tem que pegar e viver, escolher viver isso. É uma escolha sua agora. Uma escolha. Eu vou te dar 4 segredos aqui e a gente encerra. Para a gente orar. A gente dá uma chapadinha com Jesus aqui. Primeiro é vigiar. Antes de Jesus exortar os seus discípulos sobre orar, ele diz vigie. E eu vou dar um conselho que eu recebi do meu primeiro pastor, quem me batizou. Ele disse assim, Rafael, não fuja. Ele falava assim, pastor Rafael, não fuja só do mal. Fuja da aparência do mal. Eu estava pegando um ônibus assim, estava vindo do seminário teológico, eu e ele, e o ônibus, 10h30, irmão, da noite, nosso irmão ali sabe onde é, lá no Maracanãú, imagina lá, negócio perigosíssimo, e eu querendo entrar dentro do ônibus, o pastor vindo no ônibus, vamos conversar, dentro do ônibus, ele, não, olhe para mim, se perdesse aquele ônibus, a gente ia perder a vida depois dele. Ele disse, não é só do mal que você tem que se afastar, fuja da aparência do mal. Deixe de seguir, deixe de curtir, deixe de ver, deixe de falar. Mas não cometi nada, não fiz nada, ainda. Mas começa assim. Fuja da aparência do mal. Então vigia, diga vigia. Segundo, se arrepende. Arrepender, irmão, é recomeçar. Arrependimento é metanoia, é mudança de comportamento. Você quer libertação numa área? Não adianta só você confessar, irmão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem que deixar. O que é ser santo? Todo mundo sabe o que é ser santo aqui, né? O que é ser santo? De quê? Santidade é a ausência de pecado com prática de justiça. Nós já ensinamos aqui isso. Efésios capítulo 4, versículo 13, 17 em diante. Do 23 em diante você pega isso. Diz assim, aquele que mentia
não minta mais. Ou seja, a ausência de pecado. E qual é a prática de justiça? Ele vai dizer: fale a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, não roube mais. A ausência de pecado. Qual é a prática de justiça? Trabalhe com as próprias mãos e ajude aquele que necessita. Aquele que falava palavras torpes, asneira, não fale mais. Aí, a ausência de pecado, prática de justiça, fale só o que for para edificação do Espírito. Então, santidade não é só se afastar do pecado, é praticar a justiça. Então, santidade é a ausência de pecado com prática de justiça. Então, exige comportamento. Arrependimento não é só dizer, me perdoa, é eu vou deixar de fazer isso aqui. Amém? Vigia, se arrepende. E aí, irmão, diz assim, ó: assim ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. As vestes, de novo. Vestes de quê? Apocalipse 19:6. Vestes de justiça. É 19:6? Não, pera ainda. 19:9 diz assim, ó. Ele diz: bem-aventurados que são chamados à ceia de núpcias do Cordeiro. Disse ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Era que eu vou dizer, que eu vou para você aqui. Troquei de trato, ganhei essa Bíblia essa semana. 8. Muito obrigado. Quem foi que disse 8? Tu é usado, hein, cara? Nós dois, né? Tá bom, então. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Quer roupa nova? Então se vista do novo homem, das vestes do Senhor, do temor do Senhor, da consciência, da mentalidade de Cristo. Olha para mim aqui. Acabou a vida medíocre espiritual, a vida dúbia. Esse negócio de um pé numa igreja e um pé no mundo, serve lá no espiritismo, depois serve a Jesus, faz coisas erradas lá atrás, depois vem fazer coisas, adorar a Deus aqui, pedir perdão pelos pecados. Tem que deixar de fazer. Isso é arrependimento. Perdão vem sobre você, não só confessar, mas deixar de praticar, para não virar uma iniquidade na sua vida, isso aí, entrelaçado em você, te aprisionando. Santidade ao Senhor. Olha para mim, queridos. Sabe onde é que você vai ver a presença de Deus na sua casa? Coisas grandes acontecendo. Pureza, santidade, altar de adoração dentro de casa. Leitura da palavra, jejum e oração. Sabe como é que nós vamos preservar essa presença que a gente sente aqui? Se mantermos a santidade entre nós aqui, a lealdade, a fidelidade entre nós. Sabe como nós vamos ver coisas grandes acontecendo? Se a gente permanecer firme ao Senhor, com vestes brancas, irmão, e não com práticas injustas. Está na hora de você parar de negociar. Não tem aquela rua que você anda na contramão toda a vida, para economizar o caminho? Parou, já deu. Essas coisas pequenas, pequenininhas, vai deixando a gente enrijecido com a voz do Espírito. Nós vamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, Alexandre. Eu percebi esses dias em mim. Eu fiz comentário, falei uma coisa, fez uma outra, uma afirmação. Quando teve uma hora que eu falei para uma pessoa, estava com uma pessoa junto assim, não fui falar, deixa eu falar mais não, porque eu estou sentindo que o Espírito Santo está assim, ó. De novo. A gente vai ficando duro, coração duro, para não ouvir mais o Espírito. Deixe de orar 3 dias, 45 dias, 41 dias, um diz que é 40, 21, tudo bem, não quero saber. Quantos dias, para criar um hábito, você precisa pelo menos de 21 dias, 40, não sei. Para perder é 3. Deixa de ler 3 dias para você ver se você vai ter vontade de orar e ler de novo. Deixa de orar. Começa a pecar, pecados pequenininhos para você ver. De repente você está surdo espiritualmente, já morreu.
os sinais vitais já foram embora e você nem percebeu. Sansão, aconteceu isso com ele. Olhando para você que tem um cabelo grande, né? Ô Davidson, a mulher raspou a cabeça dele. Vamos fazer um ato profético, raspar a sua cabeça hoje aqui. Sansão, quando cortou o cabelo dele, lá vem os filisteus, ele disse, pode deixar. O espírito já tinha ido embora, não foi embora por causa do cabelo, foi por causa da falta de temor, irmão. A gente nem percebe quando ele vai embora, a gente continua funcionando, vindo para o culto ainda, sou ofertante, dizimista, mas não tem mais o espírito. Na plenitude dele, porque dele vem temor também, vem consciência, sabedoria e entendimento. Está na hora de a gente vencer isso.